Beleza? Gravando. Então, nós vamos começar a falar sobre esses fármacos. E aí, gente, nós temos, né, que sempre ter assim, em mente os receptores. Por que os receptores? É porque é onde os fármacos vão ter a sua interação, é o alvo dos fármacos, né? E a nível simpático, eu disse para vocês que os receptores é alfa e beta, certo? E nós temos que entender que os fármacos eles vão se ligar a esses receptores. Ou eles vão imitar a ação da noradrenalina, ou eles vão bloquear o receptor. Muito bem. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que nós temos aí os receptores em várias áreas, em vários órgãos, e que nós temos que conhecer esses principais órgãos, né, esses principais receptores, saber aonde eles estão e saber o que ele faz. Então, eu vou começar agora a falar alguns receptores de alguns órgãos, né, para a gente saber o que ele faz. Tudo bem? Então, mais uma vez, vê se está aparecendo. Está tudo ok? Aparecendo? Está, né? Sim, está sim. Beleza, então. Muito bem. Gente, receptor alfa. E aí nós temos alfa 1 e alfa 2. Bom, alfa 1, gente, ele vai sinalizar aonde ele estiver, né? Ele vai estimular a proteína G, tá? E vai produzir um segundo mensageiro, que é esse aqui, o trifosfato de inositol. Não se preocupa em decorar isso. E vai mobilizar as reservas de cálcio. E vai ativar a proteína equinase C. Bom, isso daqui, gente, é o que eu chamo de transdução de sinal. Bom, aonde eu vou ter o receptor alfa 1? O alfa 1, gente, ele está principalmente no músculo liso vascular. Os nossos vasos têm alfa 1. E se ele mobiliza cálcio no músculo liso do vaso, ele vai, então, gerar uma vasoconstrição. Ele vai contrair o vaso. E isso gera o quê? Um aumento de pressão, aquela coisa toda. Certo? No aparelho gênito-urinário, o receptor alfa, ele está principalmente na próstata e está no esfíncter urinário, tá? Próstata e esfíncter urinário. E o que ele faz na próstata? Na próstata, o receptor alfa, ele leva ao que nós chamamos de hipertrofia. Ele leva ao crescimento da próstata, tá? E no esfíncter, ele leva à contração do esfíncter. Tá? Então, ele faz vasoconstricção, hipertrofia de próstata e contração do esfíncter urinário. A nível intestinal, ele leva, tá, pouquíssimo efeito, que é insignificante, certo, para nós.
Por que é insignificante no intestino? Porque no intestino o predomínio é do parasimpático. Lembra que eu falei isso na última aula? O parasimpático é predominante a nível de intestino. Então, o simpático a nível intestinal, ele é insignificante. Ok? O receptor alfa, gente, ele está também a nível e coração, ele também faz inotropismo e excitabilidade. Inotropismo, o que é mesmo? Vocês lembram? Inotropismo é força de contração. Apesar que o alfa no coração, tá? O efeito dele é muito pouco. Por quê? Porque a gente vai ver que a nível e coração, o receptor principal é o beta 1, tá? É o beta 1. No fígado, o alfa faz glicogenólise e gliconeogênese, tá? Então, veja, gente, o que o alfa nessas áreas pode fazer. Eu vou ter que decorar isso? Olha, precisa, mas principalmente vascular e higiênico urinário, tá? Esses dois, principalmente, é que vocês vão precisar saber que no vaso eu tenho alfa e que na próstata e esfíncter urinário eu tenho alfa. Pelo menos esses dois vocês precisam, tá? Tudo bem? Alfa 2. Gente, alfa 2 é um receptor, tá, que não é tão importante para nós. Ele vai ter a importância, sim, um pouco, numa situação que depois eu vou falar para vocês. Mas só para a gente ver. Lembram que eu falei que alfa 1, né, aqui atrás, alfa 1, ele age através de uma proteína G. Essa proteína G, gente, ela é excitatória. Então, é excitatória, leva a vasoconstricção, a contração de esfíncter, aumento de inotropismo, excitabilidade, glicogenólise. Veja, tudo isso é efeito excitatório. O alfa 2 é ao contrário. Ele ativa uma proteína G inibitória, exercendo inibição da adenilciclase, reduzindo a AMP, ativando canais e potássio retificadores, provocando hiperpolarização e inibição de canal de cálcio. Veja, todos esses efeitos são efeitos inibitórios. Ok? E onde é que eu vou ter alfa 2? Gente, na sinapse, eu tenho o mediador químico, né? A nível de sinapse. O receptor alfa que nós estamos falando, o receptor beta, aqui está no coração, tá? Que está no coração, ou que está no vaso, ou que está no rim, na próstata. Esses receptores nós chamamos de receptor pós, né? Eu tenho a sinapse, o receptor está no pós, no órgão, depois da sinapse. Tudo bem? O alfa 2, ele está também em alguns órgãos, mas o alfa 2, ele está principalmente, gente, no pré-sináptico. No pré. O alfa 2, no pré, ele é inibitório, certo? Então, no pré-sináptico, esse alfa 2, a função dele é inibir a liberação de noradrenalina.
tá? Alfa 2, no pré-sináptico, a função dele é inibir a liberação de noradrenalina, que é o mediador. Entenderam isso, gente? Tudo bem? Professor, pode repetir novamente, por favor? Os receptores, eu tenho os mesmos que eu tenho no pós, nos órgãos, que eu chamo de receptor pós, ou receptores efetores, que estão no órgão. Eu também tenho eles no pré-sináptico, no neurônio, tá? A posição é terminal do neurônio, onde vai liberar o mediador. Eu tenho aqui. E aqui, o alfa é o alfa 2. É alfa 2. E esse alfa 2, ele é inibitório. Inibitório. Inibitório para quê? Inibitório para liberação do mediador químico, que é noradrenalina. Tudo bem? Gabriele, conseguiu? Tá bom, professor. Obrigada. Bem, gente. Aproveitando que falamos desse alfa 2 pré-sináptico, que ele é inibitório, e ele inibe, então, a liberação de nora. Gente, vamos supor, se eu tiver um fármaco que estimule esse alfa pré, ok? Um fármaco agonista de alfa 2 pré. O que vai acontecer com as sinapses adrenérgicas? Não vai acontecer? Por quê, Marcos? Não vai acontecer. Ou vai ou não vai? Bom. Na verdade, Oi, pode falar. na verdade, ele vai como tá bloqueado, né, por esse mediador químico não vai sair, né? Então não vai ocorrer essa ligação dessa sinapse, o mediador químico não vai passar de um neurônio, acho que é um neurônio para o outro. Certo. E vamos supor, no coração, o que vai acontecer? Vai diminuir a contração do coração? Perfeitamente, perfeitamente. Então, vejam, é esse joguinho que nós vamos ter que fazer, gente, em farmacologia. Veja, se eu tenho um fármaco que está estimulando alfa-pré, eu vou estar reduzindo a liberação do mediador, certo? Aonde? Em qualquer sinapse, em todo o sistema adrenérgico, aonde tiver, ele está estimulando alfa-pré e ele está diminuindo noradrenalina, certo? E se eu estou reduzindo noradrenalina, eu estou reduzindo a ligação dela nos receptores pós. Então, eu estou diminuindo toda a atividade adrenérgica. Eu perguntei, o que acontece no coração? O simpático no coração, ele faz o quê? Aumento de frequência. Se eu estou reduzindo o mediador, eu vou reduzir o efeito simpático no coração. Então, eu vou reduzir a taquicardia. Eu vou ter bradicardia. Não entendi muito bem essa parte. Júlia, não entendeu? Você consegue ser um pouco mais específica, Júlia, aonde você não entendeu? Júlia e todo mundo, tá, gente? Não tenham vergonha de nada, por favor, que é todo mundo sem vergonha, tá? No bom sentido. Tá?
perguntem tudo, tá? Perguntem tudo. E se quiser, abram aí o microfone, pergunta, a gente para, tá? A gente tá aqui para tirar dúvida, certo? Por favor. Bem no começo do exemplo, bom, então, vamos lá. O simpático, ele sai, né? Sai o nervo, tá? E vai para os órgãos. A hora que o nervo chega em um dado órgão, faz, então, a sinapse com esse órgão, certo? Faz a sinapse com o órgão. Muito bem. No órgão, eu vou ter um receptor. Se esse órgão for um vaso, eu tenho alfa. Se esse órgão for, vamos supor, o coração, eu tenho o beta 1. Se esse órgão for um pulmão, eu vou ter um beta 2. Certo? E no neurônio que está chegando aqui nesse órgão, o neurônio, essa posição terminal dele, eu também tenho o receptor. Que no caso, eu falei agora somente do alfa pré, o alfa 2. Só que depois eu vou falar que existe também um outro, tá? Que é o beta, mas não falei ainda, tá? É só o alfa, por enquanto. Então, e esse alfa é o alfa 2 e ele é inibitório. Então, se eu tiver um fármaco que estimule esse alfa 2 pré-sináptico, o efeito desse fármaco será diminuir a liberação do mediador. O mediador vai diminuir. Se diminui, o mediador diminui a ligação dele nos receptores pós. Diminuindo a ligação dele nos receptores pós, eu vou ter diminuição de efeito nos órgãos. Tudo bem? Não sei se ficou mais claro. Júlia, Sabrina. Esses receptores, gente, eles são fixos. Não sei se foi isso que alguém comentou aqui. O receptor, ele fica no órgão, exatamente, no órgão e no neurônio. No órgão, ele está pós-sináptico. No neurônio, ele está no pré-sináptico. Ok? Então, o que está no neurônio, antes da sinapse, Vitória, ele é o pré-sináptico. O que está no órgão, ele está depois da sinapse, então ele é o pós. Tudo bem? Beleza. Então vamos aqui continuando. Gente, eu já falei para vocês, tá, que quando eu estou aqui nessa tela, eu não consigo ver as mensagens, tá? Então, se alguém quiser perguntar, por favor, ligue aí o microfone, tá? E me chame, tá bom? Por favor. Então, aqui, gente, o alfa 1, que é o pós, e o alfa 2, que é o pré, tá? Então, o alfa 2, ele é inibitório, que a gente já falou. Veja, eu falei que eu tenho ele principalmente, né, no neurônio, no pré-sináptico. Mas veja que eu também tenho ele nas células beta do pâncreas. E se ele está no pâncreas e ele é inibitório, ele vai fazer o quê? Inibir a secreção de insulina. Certo? Nas plaquetas eu também tenho alfa 2 e ele inibe a agregação plaquetária. Mas isso aqui ainda não tem uma importância em farmacologia, porque nós ainda não temos fármacos que agem em alfa-plaquetário, tá bom? Então, veja aqui. Beleza, gente? Muito bem.
Receptor beta, gente. O beta. Veja, o beta, ele também vai estimular uma proteína G estimuladora. E aí, eu tenho o beta 1. Beta 1, gente, é um receptor importantíssimo, tá? Aonde eu tenho esse beta 1? No coração. E o que ele faz no coração? Ele aumenta a força e aumenta a frequência cardíaca. Então, ele faz inotropismo e cronotropismo positivo, onde cronotropismo é frequência e inotropismo é força de contração, ok? Tudo isso através do beta 1. Muito bem. No rim, eu também tenho ele no rim. O que o beta 1 faz no rim? No rim, mais especificamente na mácula densa, ou é também chamado de aparelho justa-glomerular, o beta 1, ele induz a liberação de renina. Então, beta 1 no rim, lá no aparelho justa-glomerular, ele libera renina. Ok? Gente, esses dois efeitos são importantes, tá? Vocês vão ter que saber. Beta 1, o coração, e beta 1, o rim. Oi. Pode repetir o que o beta 1 faz no coração, por favor? No coração? No coração, opa, desculpa. No coração, o beta 1, ele aumenta a força de contração. Esse aumento de força de contração, eu chamo de inotropismo, tá? Inotropismo. Se aumenta, é inotropismo positivo, ok? Se diminuísse, seria negativo, ok? E ele aumenta a frequência. Então, ele também faz cronotropismo positivo. A mesma coisa. Positivo porque aumenta. Se diminuísse, seria negativo. Então, é isso que o beta 1 faz. Aumenta a força e frequência cardíaca. Ok? Ok, obrigada. Tá? Bom, gente, o beta 2, eu também tenho beta 2. O beta 2, ele está em alguns músculos liso, tá? Músculo liso. Quais são os principais músculos lisos que o beta 2 está? Um importantíssimo que vocês têm que saber de qualquer jeito, músculo liso bronquiolar, gente. Bronquiolar, tá? Nos brônquios. Agora, o beta 2, gente, o beta 2, aonde ele estiver, tá? Se você vê, lá na coxichina tem um beta 2, muito bem. É beta 2? Então ele é inibitório, tá? Ele sempre vai fazer relaxamento. Ok? Sempre. Então, se eu tenho beta 2 no músculo liso bronquiolar, qual é o efeito que eu vou ter? Como é que eu chamo esse efeito? Broncodilatação. Perfeito. Broncodilatação. Ok? Então, beta 2, pulmonar, é broncodilatação. Não confundir e falar vasodilatação. Não, tá, gente? Ele vai fazer vaso, mas em outras áreas. No pulmão, é broncodilatação. Tudo bem? Um outro músculo liso que ele está
presente também e é importante. Eu falei para vocês que a grande maioria dos vasos, né, artérias, veias, eu tenho receptor alfa, certo? Muito bem. Mas tem uma artéria, numa determinada área, que não é alfa, é beta 2. Então, as artérias, tá, do músculo esquelético. Então, olha, não é músculo esquelético, é músculo liso do vaso do músculo esquelético. Tá dando para entender, gente? Para separar isso? São aqueles vasos que vão irrigar o músculo esquelético, tá? Então, esses vasos arteriais que irrigam o músculo esquelético, eles têm beta 2. Então, nos vasos do músculo esquelético, o beta 2, ele vai fazer vasodilatação. Tudo bem, gente? No fígado, eu também tenho beta 2. E o beta 2, no fígado, ele faz a mesma coisa que o alfa, gente. Eles trabalham juntos, tá? Eles trabalham junto. Ele faz, onde é que tá? Aqui. Ele faz glicogenólise e gliconeogênese, tá? Faz a mesma coisa, viu? O beta 2 no músculo. Opa, onde é que eu estava? Eu estava aqui, tá? Agora, no músculo esquelético, tá? Os músculos, né, dos braços, das pernas, principalmente braços, eu também tenho beta 2, gente. Também tenho no músculo, tá? E ele não tem uma ação, assim, específica. O que a gente percebe é tremores, tá? Os tremores são dados pelo músculo, pelo beta 2. Aí na turma, tem algum asmático? Tem alguém que tem asma? O Arthur. Bronquite? O Arthur? Eu acho, né? Não sei. E o Arthur, ele tá aí? Para falar com a gente? Eu tenho, professor. Eu também tenho, professor. Quem está falando é Maria Eduarda? E a Tawane. A Tawane? Muito bem, vocês têm, então. E vocês usam bombinha? Eu uso duas. Duas. Eu também. Bom, sem saber o que é, mas você já percebeu alguma vez quando você usa a bombinha que a sua mão treme, o seu braço treme? Aconteceu isso já? Dá tremor? Meio que de leve, mas dá. Sim, quando eu uso mais, eu dou mais de uma borrifadas. Oi? Eu não ouvi direito. Dá o tremor quando eu preciso usar mais de 2 borrifadas, geralmente. Isso, muito bem. Principalmente quando usa uma dose um pouquinho maior, né, que você está habituada. Você vai ter tremor. Muito bem. As bombinhas, né, que a gente usa para a bronquite, a gente vai ver, são fármacos agonistas de beta 2, tá? Agonistas de beta 2. Então, ela vai lá no músculo liso, bronquiolar, e provoca broncodilatação. Mas ela também chega o seu músculo esquelético e também vai dar tremor. Ok? E se você aumentar um pouquinho mais ainda a dose, você vai perceber que ela também vai dar taquicardia. Vai se ligar também ao beta 1. O coração vai acelerar. Ok? Muito bem.
Então, o beta 2 se ligando aqui ao músculo esquelético. Tudo bem, gente? Então, Professor, gente... Oi. o senhor pode repetir, por favor, o papel do beta 2 no fígado? Fígado, ele faz a gliconeogênese e glicogenólise. A mesma coisa que o alfa. Tá? Ele visa o aumento de síntese de glicose. Tudo bem? Muito bem. Não, ativação do sinal do fígado. Gente, tudo isso aqui não interessa. O que vai só interessar um pouquinho aqui para a gente é isso aqui, ó, beta 3. Gente, beta 3, existe o beta 1, o beta 2 que a gente falou, e esse beta 3. O beta 3, gente, o que a gente conhece, né, que a gente sabe ainda hoje, é o beta 3, tá, que está em tecido adiposo. E o beta 3, ele faz lipólise, tá? Ele faz lipólise. A indústria farmacêutica está doidinha para desenvolver um fármaco agonista específico para beta 3, né? Eles querem muito isso. Imagine só, você ter um fármaco agonista de beta 3 que você toma e ele vai gerar lipólise, né? Eu seria que seria o primeiro a comprar, né? Doido para emagrecer. Então, isso aí seria, assim, o que há. Mas, por que ainda não conseguiram, né? Porque a família beta, o beta 1, o beta 2 e o beta 3, são muito parecidos, né? E para você fazer um fármaco altamente seletivo, né, para beta 3, é difícil. Todos que tentaram fazer até hoje acabaram também se ligando a beta 1. E aí você tem uma taquicardia muito perigosa. Então não pode ser usado na clínica. Ok? Muito bem. Gente, eu acho que nós comentamos aí, né, os receptores, os principais, tá? Os principais. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui. Nós vamos começar a falar dos fármacos, tá? Mas antes de eu falar do agonista alfa, eu gostaria de voltar na sinapse. Na sinapse. A sinapse, eu falei para vocês que eu tenho no pré-sináptico o receptor, qual que é, gente? Qual o receptor que está no pré-sináptico? Alfa 2? Alfa 2. Muito bem, muito bem. E eu falei que nós tínhamos outro receptor também no pré-sináptico, não é? Esse outro receptor só pode ser qual? Quem é? Só pode ser beta, né, gente? Nós estamos falando de adrenérgico. E os receptores simpáticos ou adrenérgico é alfa e beta. Então, se eu já falei que eu tenho um alfa no pré-sináptico, o outro só pode ser o beta. Alguns autores falam que é o beta 1, outros falam que é o beta 3, o beta... enfim, é beta. É beta. É beta,
E o que vai acontecer? Lembra que eu falei que o alfa-2, ele inibe os canais de cálcio, diminuindo a liberação de noradrenalina. Certo? Bom, o beta, ele vai fazer exatamente o inverso. O beta pré-sináptico, ele abre o canal de cálcio, entra mais cálcio e libera mais noradrenalina. Tá? Libera mais noradrenalina. Tudo bem? Então, se eu tiver um fármaco agonista de beta, eu vou ter o quê? Aumento de nora. E se eu tenho aumento de nora, eu tenho aumento dos efeitos pós. Tudo bem, gente? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Bastante, tá? É o seguinte. Esses receptores pré-sináptico, alfa e beta, gente, eles trabalham juntos para regular a liberação de noradrenalina. Eles trabalham juntos para manter o mediador sempre em concentrações ideais. Então, quando eu tenho falta de noradrenalina, o beta-pré, ele entra em atividade e aumenta a nora. Quando eu tenho excesso de nora, o alfa-pré entra em atividade e inibe a liberação de nora. Isso é fisiológico. Isso acontece, tá, o tempo todo. É fisiologia. Certo? Então, alfa e beta é pré-sináptico trabalhando juntos para regular e manter a liberação de noradrenalina. Agora, se os dois trabalham juntos, no momento em que eu estimule um deles, vai sobressair a ação dele. Tudo bem? Se estimular alfa, vai sair a ação de alfa. Se estimular beta, vai sobressair a ação de beta. Agora, gente, só que eu não tenho fármacos somente agonistas, eu também tenho fármacos antagonistas. Se eu bloquear alfa, ao bloquear alfa, automaticamente vai sobressair o efeito do outro, do beta. Ok? Se eu bloquear o alfa, eu vou ter o efeito de beta. Se eu bloquear a beta, eu vou ter o efeito de alfa. Tudo bem? Vamos dar um exemplo para a gente fixar isso? Pode ser? Professor. Sim. Eu não entendi a parte que o senhor disse do alfa e do beta trabalharem juntos. Então, a noradrenalina, ela é o mediador, né, de um sistema importantíssimo que é o simpático. Eu preciso ter meios fisiológicos para regular a oferta desse mediador. Eu não posso ter falta dele, mas eu não posso ter também excesso. Eu preciso ter um ponto fisiológico de equilíbrio. E quem vai trabalhar para sempre tentar, certo, pelo menos, manter esse ponto de equilíbrio, são os receptores pré-sinápticos, onde eles vão entrar ou sair de ação de acordo com a oferta do mediador. Se eu tenho excesso de mediador, o alfa é que entra em atividade para reduzir. Se reduziu muito, aí o beta entra em atividade para aumentar. Então, eles trabalham equilibrando a oferta
do mediador na sinapse. Consegui explicar? Agora eu entendi. Muito obrigada. De nada. Gente, tem um fármaco que ele é anti-hipertensivo. Ele já foi muito utilizado já, mas hoje ele só é utilizado na hipertensão da gestante. É mais usado só nesses casos, né? Porque tem outros fármacos mais específicos para hipertensão, mas que não pode ser usado em gestante porque são teratogênicos. Então, a metildopa é um fármaco antihipertensivo que é utilizado na hipertensão gestacional. O que a metildopa faz? A metildopa, gente, é um fármaco que vai estimular o alfa-pré, alfa-2 pré. Estimula o alfa-pré. Estimulando o alfa-pré, você vai ter o quê? Uma redução de noradrenalina. Reduzindo noradrenalina em todos os pontos onde eu tenho um nervo simpático, eu tenho diminuição de frequência cardíaca, eu tenho a diminuição da vasoconstricção, diminuição de renina. Então, eu tenho vários efeitos que vão contribuir para o efeito antihipertensivo. Tudo bem? Estimulando alfa-pré. Professor, tem uma diminuição da vasoconstrição dos vasos, mas assim, é diminuir para ele não diminuir ou diminuir de diminuir mesmo? Eu fiquei meio bugada. A ação é diminuir a vasoconstricção, ou seja, tá. provocar a vasodilatação. Entendi. Ok? Então, é um fármaco que age em alfa-pré e que a gente usa, certo? E tem um outro fármaco que é bastante utilizado, a gente vai falar muito dele, chamado propanolol. O propanolol, ele é um fármaco bloqueador beta, só que ele é inespecífico, tá? Ele bloqueia todos os betas. E ele também é utilizado como anti-hipertensivo. Um dos mecanismos anti-hipertensivo é mexer com os receptores pré-sinápticos. Se ele é um bloqueador beta inespecífico, ele bloqueia também o beta-pré. Ok? Ao bloquear o beta-pré, o que vai acontecer? O aumento do efeito do alfa-pré. Exatamente, muito bem. Se bloqueia o beta-pré, vai sobressair o efeito de alfa-pré. E aí, esse efeito vai ser o quê? Igual ao que eu falei agora, o da metildopa, não é? O alfa-pré é que vai sobressair, reduzindo nora e reduzindo aqueles efeitos que eu acabei de mencionar. Tá dando para entender, gente? Ok? Então, os receptores pré, tá? Eles têm essas atividades. O pré, tudo bem, gente? Ok? Muito bem. O que foi? O que foi? Muito bem. Então, vamos falar dos agonistas alfa-1, agonistas adrenérgicos. Só dando uma recordadinha, alfa-1, ele está principalmente aonde, gente? Principalmente aonde? Gente, isso tem que ser assim, ó, vapt-vupt, hein? Músculo liso.
Que área, principalmente? Nos vasos. Os vasos. Muito bem. E ele faz o quê? Vasoconstrição, certo? Então, principais efeitos clínicos desses agentes resultam em estimular diretamente alfa-1 no músculo liso vascular, provocando o quê? Aumento da resistência periférica, com aumento ou não da pressão arterial. Bom, esses fármacos que nós usamos na clínica agonista de alfa, eles não são via sistêmica. Até tem via sistêmica, sim, tem. Mas a gente não usa com o objetivo de elevar pressão. Não. Agonista alfa, que a gente usa na clínica, a gente usa principalmente como descongestionante nasal. Tá? Os fármacos descongestionantes nasais são fármacos agonista alfa. E por que que um descongestionante é agonista alfa? Eu vou me ater aqui, tá? Depois a gente fala de outras coisas. Muito bem. Deixa eu falar primeiro aqui o descongestionante. Os descongestionantes, gente, que a gente usa principalmente, né? A nafazolina, oximetazolina, xilometazolina, pseudoefedrina, fenilpropanolamina, que está proibida hoje, são fármacos que são ou foram utilizados como descongestionante. Primeiramente, o que é a congestão? Vocês já viram especificamente? E eu acho que eu comentei com vocês, né? O que seria um processo de congestão. Eu já falei com vocês sobre isso, congestão nasal. Não sei se eu dei algum exemplo, acho que eu devo ter mencionado. Mas, gente, como que congestiona a mucosa? O acúmulo de secreção? Então, não é só isso, né? Porque fica demasiado. Exatamente, edema. A mucosa nasal, ela é muito vascularizada, altamente vascularizada, né? E quando nós temos um processo inflamatório, no caso de um resfriado, de uma gripe, ou num caso alérgico, né? Quem tem rinite e tal, tanto na inflamação quanto na alergia, nós vamos ter a liberação de histamina. E a histamina localizada, ela vai gerar uma vasodilatação e aumento de permeabilidade, aonde vai extravasar líquido, tá? Aqui desses vasos. E aí vai acontecer o quê? A mucosa vai edemaciar, ela vai ficar com edema. Então, ela vai inchar. E quando ela incha, ela obstrui a passagem de ar. Isso é congestão. Então, a congestão foi provocada por uma vasodilatação. Para reverter essa vasodilatação, eu tenho que provocar uma vasoconstricção. E eu consigo essa vasoconstricção através de fármacos agonista alfa. Certo? Agonista alfa. Eu estimulo o alfa ele se contrai, os vasos se contraem, tá? E a mucosa vai se retrair. A hora que a mucosa se retrai, ela desobstrui. E aí que vem o que chamamos de descongestionar. Tudo bem, gente? Então, o agonista alfa, a nafazolina, oximetazolina, xilometazolina, são fármacos utilizados
em descongestionante, por via local, né? A gente usa em gotas, a gente usa em nebulização. A pseudoefedrina já é usada por via oral, é o descongestionante oral, tá? Agora, o descongestionante nasal de uso local, ele foi feito, inicialmente, ele foi feito para uso esporádico. Você deveria utilizar ele esporadicamente. E muitas pessoas acabam utilizando frequentemente. E se você usar um descongestionante nasal tópico, tá? Por mais de 4 dias, você já se torna um viciado, tá? E ele vicia acima de 4 dias. Você entra num ciclo vicioso, tá? E por que você entra nesse ciclo vicioso? Porque quando você pinga, ele vai gerar uma vasoconstricção. Só que você nunca vai conseguir, mesmo que é com gotas ou nebulização, que ele se espalhe assim, de uma forma igualitária em toda a mucosa. Não. Em algum pontinho da mucosa vai cair mais concentrado que em outras. E ele vai provocar, aonde ele cai em maior concentração, ele pode provocar uma vasoconstricção mais forte, mais potente, e ele leva a pequenos pontos de isquemia, tá? Pequenos pontos de isquemia. Agora, você provocando esses pontinhos isquêmicos várias vezes ao dia, por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias, por 4 dias, o nosso organismo, ele começa a perceber esses pontos de isquemia e é avisado ao nosso centro vasomotor que nós estamos tendo, com frequência, isquemia na mucosa nasal. E o que o nosso cérebro faz? O que o nosso centro vasomotor faz? Ele manda uma ordem para que você tenha vasodilatação, para corrigir a isquemia. Só que a hora que você tem a vasodilatação, o que vai acontecer? Você vai congestionar de novo. E aí, você usa o descongestionante de novo. Você provoca o ponto de isquemia de novo. E o cérebro dilata de novo. E você usa de novo. E aí você entrou no ciclo vicioso. Certo? Tem pessoas que não saem de casa, né? Vai até para a balada e vai com o frasquinho de descongestionante junto, né? Eu acho que tem gente que está aí se identificando, né? Certo? Então, isso é um ciclo vicioso, tá? E que depois eu posso, né, numa outra aula, explicar como nós saímos desse ciclo, tá? Dá para sair, tá? Dá para sair. Tudo bem? Camila perguntou sobre... Oi, professor, é porque eu conheço pessoas que usam a bombinha para em caso de dispneia, né? Aí depois que o senhor falou isso, eu fiquei, perigoso, né? Como assim? A dispneia? Não. As bombinhas para asma, para falta de ar. É isso? Não, mas as bombinhas, tá? Não, ela não causa vício, tá? O que causa o vício é o descongestionante, tá?
As bombinhas não, as bombinhas você usa porque você está com falta de ar, então você tem que usar mesmo, e não leva vício, tá? Não dá vício, tá? O que causa vício é o descongestionante. Oi. No caso das bombinhas, mesmo que, por exemplo, antes de eu começar a usar as bombinhas, eu tinha crise de falta de ar, assim, muito raramente. E depois que eu comecei a usar, eu tive mais frequentemente. Isso não pode estar relacionado com alguma dependência? Não, de forma alguma. Não tá, não. Precisa ver o que está acontecendo com você, tá? Precisa ver o tipo de bombinha que você está usando, ou se você porque está usando a bombinha, você descuidou de outras coisas, de pelo de gato, cachorro, alimentação que dá alergia, tá? Então precisa ver. Mas não era para acontecer isso, não, tá? Ao contrário, era para reduzir as suas crises. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser avaliada pelo médico, tá? Tem que ser avaliado. Não é normal, não. Tá bom. Ela não coloca aí. Muito bem. Gente, o descongestionante oral, ele não provoca vício, tá? Ele não provoca. Somente o que a gente usa é local. O oral, o que ele provoca muito é sonolência, né? Dá muito sono. E por quê? Porque o descongestionante oral, você não pode dar uma dose alta, né? De agonista alfa, porque senão ele vai contrair os seus vasos e a pressão ela vai lá em cima. Não pode. Então já é uma dose baixa. Ele vai se distribuir pelo seu organismo. Então, a gente usa, o que a gente fala, né, um potencializador de efeito. Que potencializador? O que está provocando a vasodilatação? Vocês lembram? O que está provocando a vasodilatação? Em vocês? O que é? Histamina. Muito bem, Sabrina. Histamina. Então, os descongestionantes nasais orais, eles são associados a um antihistamínico, tá? Antihistamínico, a um antialérgico, tá? E por isso que dá muito sono, né? Porque nós temos centros medulares que são responsáveis pela a vigília, né? Que mantém a gente atento, acordado, que o mediador é histamina. E quando nós utilizamos um antihistamínico, esses centros são bloqueados. E aí você perde a vigília e por isso que te dá sonolência. Ok? Então, essa é a desvantagem dos descongestionantes orais, né? A sonolência. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Gente, o agonista alfa, ele também tem um uso clínico importante, tá? Como em cirurgias, tá? Em cirurgias sinusal, em cirurgias de amígdalas, tá? E por quê? Porque a hora que você vai fazer uma cirurgia de amígdala, você imaginou já quanto sangue que deve ser perdido na hora que você faz um corte na mucosa da boca, na garganta? É muito sangue, né? Então, você precisa usar lá um agonista alfa para fazer vasoconstricção, para diminuir a circulação, para que o médico ele consiga fazer a cirurgia, tá? Muitos anestésicos, tá? Procedimentos que são feitos
cirurgias de nariz, né, de faringe, são utilizados fármacos agonista alfa, para dar o quê? Vasoconstricção, para não dar hemorragia, para não perder sangue, né? Os anestésicos locais, eles são associados a agonista alfa, no caso com adrenalina. É para quê? Para ter vasoconstricção. O anestésico do dentista, ele é associado ao agonista alfa, tá? Ele está associado a agonista alfa. Isso para quê? Para fazer uma vasoconstricção, né? Na gengiva, né? E para quê? Para segurar o anestésico lá por mais tempo. Os anestésicos locais, quando você vai fazer uma sutura, né? Vou supor, eles são também, né? Associados a agonista alfa. Para quê? Para provocar vasoconstricção e para segurar o anestésico mais tempo lá, né? Porque senão o anestésico ele é absorvido rapidamente e o efeito acaba rápido. Então, o agonista alfa é para manter o anestésico no local por mais tempo. Alguma dúvida no que eu falei agora, gente? A associação dos agonistas alfa com anestésicos, e por que se usa o agonista alfa em cirurgias de garganta, de nariz, então tudo para promover vasoconstricção. Tudo bem? Muito bem. E também em casos, né, hoje não é tão comum, mas com o uso aí, né, de alguns fármacos que a moçada usa aí, né, para tentar manter a ereção por muito tempo, pode ocorrer o que a gente chama de priapismo, né? E o priapismo pode ser perigoso, né? Ele forma coágulos no pênis e aí você precisa abrir o pênis para tirar os coágulos. Então, em caso de priapismo, também pode usar aí um fármaco agonista alfa para dar uma vasoconstricção e diminuir a entrada de sangue para o pênis. Muito bem, gente. Gente, esses foram os agonistas alfa que nós tínhamos que comentar. Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre esses agonistas alfa? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre tudo que nós falamos? Gente, essa é a hora. Fala, Cristiane. Professor, Oi. no caso do atrovente do Berotec na inalação, ele tem alguma relação com o vício ou não? Não, nenhuma, tá? Não tem não. São fármacos bastante utilizados, tá? E que não tem essa preocupação, viu? Não tem, não. A mesma coisa com o nebulizador de Aerolin? O nebulizador de Aerolin, também, o efeito dele é a nível pulmonar, tá? Então, também não leva ao vício, não, tá? Não. O que leva a vício é os agonistas alfa, tá? Os descongestionantes local, só esses, tá bom?
Professor, Sim. o senhor pode repetir sobre o cronotropismo e o inotropismo? Acho que é esse. Tá. Esses aí são termos, tá, utilizados em cardiologia. A força de contração cardíaca, tá, a força com que o coração ele se contrai, nós chamamos de inotropismo. E esse inotropismo, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Então, quando um fármaco aumenta a força, é inotropismo positivo. Quando um fármaco reduz ou bloqueia a força, é inotropismo negativo. Ok? Normalmente, quando se mexe com a força, também se mexe com frequência. E a frequência é cronotropismo. E a mesma coisa, se aumenta, é positivo. Se diminui, é cronotropismo negativo. Tudo bem? Entendi, professor. Obrigada. E aí, pessoal, tudo certo? Beleza. Gente, eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá? Nós já falamos bem, falamos bastante. E eu viajei praticamente o dia inteiro hoje, estou cansado pra caramba, estou louco para tomar uma cerveja e dormir. Eu estou longe pra caramba, gente. Estou quase no Mato Grosso. Certo, gente? Então, na quarta-feira, a gente volta a se ver, se Deus quiser. E Ele quer. Tá bom? Tudo bem, gente? Se quiser perguntar mais, por favor, fique à vontade. É só perguntar, gente. Beleza, então, gente. Tá bom? Bom feriado. Aproveitem o feriado, mas continue se cuidando, hein? Tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus, tá? Beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente. Professor, vai fazer chamada? Não vou, não, tá? Não tô afim hoje, não. Tá bom. Então, eu vou colocar a pauta para todo mundo. Obrigado, tá? professor. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Até mais. Ah. Tchau, tchau.